Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã gloriosa. Podeis assentar, amados. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pelas oportunidades que Ele tem criado para nós. Com certeza é mais um dia de bênção e de vitória. Hoje será um dia diferente, uma lição diferente. Quero poder ministrar esta lição com uma pregação. Amém? E eu creio que Deus Ele continuará falando aos nossos corações. Deus abençoe o Aguinaldo, meu esposo, que hoje está comigo. Eu louvo a Deus por todos vocês que estão aqui sedentos para ouvir a voz do Senhor. Amados, abra as vossas Bíblias em Esther, capítulo 8. Eu quero ler versículos diferentes do que está colocado aqui na revista. Quero falar esta manhã acerca do posicionamento cristão. É o que esta lição traz para nós hoje. O posicionamento de Esther mudou todo o decreto. Então, o posicionamento nosso muda toda a história. Amém? Esther, capítulo de número 8. Eu quero ler alguns versículos. Versículo 3, versículo 11, 15, 16 e 17. Amém? O versículo 3 de Esther 8 diz assim: Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amão agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Versículo 11. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem, e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Versículo 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esther, a portadora de boas novas. Esta lição de hoje. Falar sobre o posicionamento cristão no século 21. Nós vemos que este posicionamento, falar dele é importante, mas se posicionar é mais importante ainda. Porque a gente, quando se posiciona mediante a palavra de Deus, conseguimos proclamar o verdadeiro evangelho. Toda vez que um homem e uma mulher de Deus se posiciona mediante a sociedade, mediante as crises, mediante aquilo que está sendo pregado no mundo, a gente proclama o verdadeiro evangelho. A gente apresenta o Deus poderoso, o Deus que muda a história, o Deus que projeta em nós a sua imagem e semelhança. Quando nós falamos de um posicionamento cristão, a gente não fala apenas de uma aparência, de vestes, porque quem olha para nós, as nossas vestes, diz que somos crente. Mas quando se fala de posicionamento cristão, fala do algo interno. Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Como que está a nossa mente? Como que a gente trata o nosso irmão, o nosso próximo? Como que a gente se posiciona em meio às adversidades da vida? Porque a aparência, muitos olham e dizem, é crente, mas e a língua, e o pensamento, e as atitudes, e o comportamento? Então, quando a gente fala de um posicionamento cristão, nós falamos de algo que é verdadeiro, que não
não é temporário, que não é algo que vai abalar a estrutura. Pode vir a prova que for, a luta que for, permanecemos firmes em adoração a este Deus. É isso que o Senhor traz para nós nesta manhã. Como que nós estamos? Como nós reagimos àquilo que vem? Então nós vemos a vida de Ester, uma mulher que não somente foi chamada para fazer a diferença, mas uma mulher que fez a diferença. E eu não quero falar nesta manhã de mulheres apenas, mas eu quero colocar Ester como a igreja, homens e mulheres que fazem a diferença. Ela poderia muito bem ter cruzado os braços, ela estava no palácio, ela comia do bom e do melhor, ela tinha tudo do bom ali, tinha joias, tinha ouro, tinha posição, tinha honra. Ela poderia simplesmente ser aquela menininha quietinha, aquela mulher caladinha, mas ela sentiu dentro dela: eu faço parte de uma nação, a dor do meu irmão é a minha dor, o sofrimento do meu irmão é o meu sofrimento. Se eu cruzar os braços, todos morrerão, e como que vai ser a minha alegria? É isso que Deus traz para nós nesta manhã. Se nós nos calarmos, se nós ficarmos olhando apenas para o nosso próprio umbigo, o que vai ser de alegria se ver o nosso próximo sofrer? Mas Deus está dizendo: crente que se posiciona, se levanta, crente que se posiciona, intercede, crente que se posiciona, adora. Ei, Camanaracé, é crente que se posiciona que faz a diferença. Ela levantou, ela falou: olha, vamos jejuar. Vocês viram toda a lição? Vamos jejuar. Eu jejuo aqui do lado de dentro. Eu vou chamar as minhas mulheres para jejuar do lado de dentro. Eu vou convocar as servas do lado de dentro. Mas vocês aí do lado de fora se unem comigo. Olha aí, irmão. Se não tiver união, não tem milagre. Se não tiver união, não tem agir de Deus. De que adianta aquela que está na frente, aquele que está na frente de um trabalho, fazer algo e os demais ficarem simplesmente com birra, com pirraça, com braço cruzado? Não, é todo um conjunto. Se eu jejuo, você jejua, milagre acontece. Se eu me posiciono, você se posiciona, o céu se abre. Quer ver milagre, quer ver agir de Deus? A união, que é que faz a diferença. Enquanto todos ali, ela diz: 3 dias, vamos jejuar 3 dias, vamos orar 3 dias, vamos clamar a Deus 3 dias. Vou colocar minha cabeça, porque ninguém poderia chegar diante do rei sem ser chamado. Mas ela se posicionou e disse: eu vou. Se vocês jejuarem por mim e eu jejuar por esta causa, eu quero declarar nesta manhã, seja qual for a tua causa, seja qual for o teu problema, se todos se unirem e jejuar uns pelos outros, haverá mudança de decreto. Brasília está querendo decretar coisas terríveis contra a igreja, contra as famílias. O mundo aí está em época de votação. Muitos estão querendo colocar pessoas que são da Umbanda, da Macumba, que distorcem o evangelho no poder. Mas se nós jejuarmos, orarmos, se unirmos, Deus muda decreto, Deus coloca quem Ele quer, Deus levanta quem Ele quer, Deus faz a obra acontecer, Deus joga por terra decreto do inferno e Ele faz o milagre para a sua igreja continuar marchando. Então ela falou: eu vou colocar assim. Eu não fui somente chamada para cumprir ordem, eu fui chamada para fazer a diferença. O coração de um homem, de uma mulher que está alinhado à palavra de Deus tem ação. Se o meu coração estiver dentro da palavra do Senhor, foi o que Ester colocou aqui, o versículo 3 que nós lemos. Ester se colocou perante o rei, se lançou aos seus pés, chorou, suplicou para que revogasse aquela ordem, aquele mandato. Mas ela só conseguiu chegar diante do rei depois de ter jejuado, orado e Deus ter colocado graça nela. Não tem como, irmãos,
resolver as coisas com a força do braço. Não dá certo. Tudo tem que ter Deus na vida. Tudo Deus tem que estar na frente. Assuero não podia revogar. Não podia voltar atrás. Já tinha sido carimbado no seu anel. E pela lei dos medos e dos persas, toda lei que um rei decretasse não podia voltar atrás, senão ele era banido. Ele era tirado do seu cargo. Mas a Bíblia vai dizer que ele levanta, ele escreve um novo decreto. Em cima daquele decreto. Olha como que Deus trabalha quando o povo se posiciona. Olha como Deus vai agindo, vai colocando no lugar o que está fora do lugar. Quando a gente se levanta para orar e jejuar unidos, uns pelos outros. A Bíblia vai dizer que o rei coloca aqui um novo decreto, uma nova ordem. Ele diz: olha, eu quero que vocês, todos os judeus, se reúnam, venham se dispor a defender as suas vidas, que nada venha a ser destruído, para que nada venha a se acabar, para que esse povo seja vitorioso. Então vocês podem se levantar, eu dou o decreto, a ordem, pode se levantar, pode se posicionar, pode se colocar aí como guerreiros, pode ir na luta, pode invadir, porque Deus que vocês servem estará convosco. Algo grande do céu vai acontecer para aquele que se posiciona. Aleluia. Se toda vez que o nosso coração estiver alinhado à palavra de Deus, o Senhor, Ele vai fazer coisas novas. E é o que nós vemos nesta lição, é o que nós vemos nessa história. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Não é todo mundo que quer se posicionar. Porque posição, irmãos, vai ter crítica. Se posicionar, vai ter levante, vai ter afronta. As pessoas vão falar: para que tudo isso? Está doido? Para que orar? Para que jejuar? Não precisa disso. Para que clamar com alta voz? Para que gritar? Por que disso? Estamos vivendo uma época em que muitos se acomodaram. Muitos estão acomodados que já pedem oração. Irmão, ora lá por mim, eu vou ficar aqui em casa mesmo, que eu não estou muito bom, não estou boa. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de despertar. É tempo de olhar para o céu, é tempo de caminhar segundo a palavra de Deus. É a Bíblia que diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, a mulher a si mesmo. Se conscientizar qual é o meu papel, qual é o teu papel. Quando a gente se conscientiza, a gente entende: opa, Deus não me chamou para ficar sentado de braço cruzado, para ficar deitado. Deus me chamou para se levantar. Deus me chamou para proclamar. Deus me chamou para declarar. Deus me chamou para profetizar. Deus me chamou para fazer a diferença. Aleluia. Então eu não vou ficar calado. Imagine, irmãos, Mardoqueu trabalhava para o rei há anos. Mardoqueu estava ali, tanto tempo. Mas ele não arredou o pé. O meu dia vai chegar. O meu momento vai chegar. Se eu permanecer fiel a Deus e firme. Olha aqui, quantos fariam isso? Muitos desejam honra. Muitos desejam posição, muitos desejam cargo, muitos querem se aparecer, muitos querem estar no pedestal, muitos querem estar nos holofotes da vida. Pessoas querem ser reconhecidas, pessoas querem ser ovacionadas, aplaudidas, abraçadas, pessoas querem receber tapinha nas costas. Mas no momento do vento, da luta, da prova, da humilhação, ninguém quer permanecer de pé, só querem honra.
só querem riqueza, só querem poder, só querem estar de pé. Mas quando vem a prova, vem o vento, porque vem para todos, o sol nasce para todos, o vento vem para todos, a chuva cai para todos. Então ali Mardoqueu estava ali. Eu não quero só honra, não quero só riqueza, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado, eu quero que Deus seja apresentado, eu quero que esta nação conheça Deus, o Deus que eu sirvo. Ninguém quer pagar preço, mas Mardoqueu estava ali, ele estava disposto. Eu vou ficar aqui, eu vou ser fiel, eu vou servir, eu vou adorar. Ninguém está me vendo, mas ele me vê. Ninguém me honra, mas ele tem o tempo. Aleluia, Aramando que manaracé. Queria alabar a chore manda rácia. Oh, aleluia. Pode passar o tempo, pode passar as horas, o dia que Deus prometeu vai chegar. Ele tem um tempo para cumprir todas as coisas na nossa vida. E nós vemos que Mardoqueu ficou ali, não importou o tempo, suportou o ódio. Mardoqueu suportou a soberba de Amã. Mardoqueu suportou o desprezo, o levante das pessoas que estavam do lado de Amã. Porque quando alguém está por cima, tem pessoas que gostam de ficar do lado e humilha aqueles que estão por baixo, mas não sabe que aqueles que estão por baixo ora, clama, busca e estão de pé. Aleluia. Então imagine quanta humilhação que ele passou, quanto desprezo, quanto ódio que ele enfrentou, enquanto todos se debruçavam, se humilhavam para adorar Amã. Quando ele passava, Mardoqueu estava de pé. A minha adoração é ao único e exclusivo Deus. Eu só desço para Ele, eu só me humilho para Ele, eu só me curvo para Ele. Imagine os dedos apontados para Amã, mas ele não olhou dedo, ele não olhou o ódio, ele não deu lugar para nada daquilo que ele estava sendo afrontado, porque ele sabia que a palavra de Deus é viva, é poderosa, e no tempo certo ela se cumpre na minha e na tua vida. Ele sabia que o Senhor tem um tempo para trabalhar na vida de todos, e ele falou: vou ficar aqui, eu vou esperar. O preço é alto, eu vou pagar o preço, mas é para a glória dele, ele vai ser glorificado. É por isso que eu estou aqui. O tempo chega, irmão, e quem se posiciona e fica firme, serve com fidelidade, acaba tendo maturidade espiritual. A maturidade não consegue com livros, a maturidade não consegue com a vida de ninguém. A maturidade espiritual a gente não alcança tendo experiência dos outros em nós. A maturidade espiritual vem pela nossa própria experiência com Deus. Quando a gente se posiciona e aceita a vontade dEle. Deus, não estou entendendo nada, mas eu vou ficar aqui. Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando pelo processo, mas eu vou permanecer de pé. Deus, eu não estou compreendendo o que é que o Senhor quer de mim, mas eu vou ficar aqui te adorando, te exaltando, porque eu sei que tudo tem um propósito. O processo é doloroso, mas tem um propósito. E Deus está nos ensinando nesta manhã que quem está disposto a desenvolver maturidade espiritual neste mundo moderno é aquele que vai sofrer o ódio, vai sofrer levante, vai sofrer humilhação, mas quando Deus colocar de pé, vai vestir veste nova, vai vestir a coroa, vai ter anel no dedo, vai ser honrado. Deus tem honra para a tua vida. Então levante a mão e adore, declare: eu estou aqui. Aleluia. Então ele do lado de fora passando humilhação, Esther do lado de dentro passando por momentos de honra, mas se uniram em prol de um povo. Não importa o que se passe do lado de fora, não importa como está do lado de dentro, o que importa é a vitória de um povo,
De que adianta eu comer do bom e do melhor, meu irmão não tem nem o que comer? De que adianta eu passar por humilhação e aí humilhar o outro para poder me sentir melhor? Não, Deus está dizendo: se une. Une em oração, une, aleluia. Quando Deus quer intervir na história, quando Deus quer mudar decreto, quando Deus quer fazer a diferença, Ele trabalha com a participação humana. Ele trabalha, eu participando, você participando. Quer ver mudança no mundo? Participa da glória. Quer ver mudança do mundo? Aceite a vontade de Deus. E deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque quando Deus, Ele trabalha com a participação humana, Deus realiza os propósitos. Deus cumpre propósitos. Quando a gente olha e vê que não tem saída, Deus é aquele que nos concede saída. É por isso que Esther, quando estava ali, ela olhou e falou: meu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E se o meu coração está alinhado com a vontade de Deus, a minha ação será para a glória de Deus. Não será para a minha glória. Você entende qual é a tua posição hoje nesta terra? É fazer a diferença. É apresentar para este mundo um Deus vivo e poderoso, que não mudou, que morreu sim, mas que ressuscitou. Que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Que tem todo o poder nos céus e na terra. Que muda ainda decreto, história e vida. O nosso Deus continua trabalhando. O nosso Deus continua operando. O nosso Deus continua agindo. Confiar em Deus não vai nos isentar de passar luta. Obedecer a Deus não vai nos isentar de passar provação. Mas quando confiamos e obedecemos e fazemos a nossa parte, Deus Ele honra. Deus Ele honra. Deus Ele honra. Não tem ninguém melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Mas Deus é maior para abençoar a cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Ele não pôde revogar o decreto, mas ele disse: olha, eu te dou a liberdade. Eu dou total liberdade. Vai lá, vocês são guerreiros. Vocês podem lutar. Tem aprovação do rei. Eu não vou prender ninguém. A forca que Amã preparou, ele caiu nela. Ei, irmão, coisa terrível é quando alguém acha que pode fazer as coisas por debaixo dos panos e Deus não está vendo. Ninguém está vendo, ninguém percebeu. Estou falando mal de A, estou falando mal de B. Estou preparando ali a panelinha, a muvuca, para tentar derrubar, para tentar fazer, mas Deus está vendo, Deus está de olho. Enquanto Amã estava preparando aquela forca, um dia eu vou aqui destruir com Mardoqueu, um dia eu vou colocar Mardoqueu nessa forca, eu vou acabar com esses judeus. Quando ele recebe a carta do decreto do rei, que poderia acabar com os judeus, ele achou que estava grande, tinha crescido. É agora, eu vou destruir com aquele que é fiel a esse Deus, eu vou destruir com o posicionamento dele, eu vou derrubar, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela. Olha o que o inimigo está pensando de mim, de você. Está tentando armar arapuca, está tentando armar coisas terríveis contra nós no caminho, na jornada, dizendo: agora acabou a vida dela, acabou a vida dele, agora eu mato ela, eu mato ele, eu derrubo ela, eu derrubo ele. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo, eu me levanto, eu vou mudar essa história. Aquilo que era para desgraça virá honra, aquilo que era para tristeza é alegria, aquilo que é para morte vai ter vida. Então somente permaneça. Aleluia. Aleluia. É o que nós vemos na verdade prática. Deus é poderoso para transformar trevas em luz. Deus é poderoso para transformar tristeza em alegria. Deus é poderoso
para transformar angústia em júbilo e humilhação em honra. E a única coisa que ele diz: fica firme, não titubeia na sua fé, não olhe de um lado para o outro, não queira recuar, olhe para o alvo que é o céu, olhe para este Deus que tudo vê. Na hora certa ele desce com honra. Na hora, eu vou repetir, na hora certa ele desce com honra. Igreja que se posiciona é relevante ao mundo. Igreja que se posiciona continua glorificando ao Senhor. Igreja que se posiciona, o inferno não prevalece de pé. Igreja que se posiciona, toda arquitetura maligna cai por terra. É por isso que o Senhor diz: igreja se posiciona. A Bíblia vai dizer que naquele momento então eles se puseram de pé. É hora então de guerrear. Vai ter momentos que a guerra será passiva, mas vai ter momentos que a guerra será ativa. Vai ter momentos na guerra que o próprio Deus vai dizer: recue e deixa comigo. E vai ter momentos que o Senhor vai dizer: avance, que eu serei contigo. Então nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender o que é que Deus quer de nós. Há momentos que o Senhor, Ele quer que nós simplesmente levantemos a mão e adoremos. E há momentos que o Senhor quer que a gente marche. Esse povo entendeu, chegou o momento de se levantar. Chegou o momento de pegar aquilo que nós temos em mãos: lança, espada, escudo. Chegou o momento da gente ir para a guerra. Chegou o momento da gente enfrentar o inimigo cara a cara. Chegou o momento de eu não ficar mais de braços cruzados. Agora é hora da guerra. A Bíblia vai dizer que mulheres, crianças, que todos os homens que estavam ali se puseram de pé. E a Bíblia diz: no mesmo dia, em todas as províncias, a carta do rei foi correndo, foi dizendo: olha, Deus deu ordem, o rei liberou a carta, Deus está dando ordem, é ordem para todos se levantar. A Bíblia diz que até quem não era judeu se tornou judeu. Olha que coisa, irmão. Crente que se posiciona, até quem não é crente vai querer ser crente, porque vai falar: Deus é com ele, Deus é com ela, aleluia. Crente que apresenta o verdadeiro evangelho chama atenção, atrai o povo para Deus e não para si. O temor foi tão grande desse Deus que pessoas que estavam ali falaram: deixa eu me unir com os crentes, deixa eu me unir com os judeus, porque se eu não me unir com o judeu eu vou morrer. Eu vou me unir com o judeu. Será que nós estamos apresentando Cristo aí fora? Desta forma? Como é que nós estamos? O Senhor nos chama a atenção nesta manhã. O Senhor, Ele não está interessado entre guerras de homens e mulheres. Porque o mundo apresenta o feminismo, o eufemismo, o machismo. Apresenta tantas guerras entre homens e mulheres. Homens querendo ser maior que mulher, mulher querendo ser maior que homem. Às vezes na casa de Deus também há disputa. Homens assim, mulheres assim, mas Deus está dizendo: eu não compactuo com esse tipo de guerra. A guerra que Deus ajuda a gente vencer é contra o nosso inimigo mortal das almas. Não é guerra entre o meu irmão e a minha irmã, entre o meu próximo. Paulo já dizia que a guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principado, potestade e hoste espiritual da maldade. Está tendo alguma coisa entre irmã e irmão, vamos dobrar o joelho. Deus vai jogar por terra essa barreira, Deus vai jogar por terra essa contenda, Deus vai jogar por terra essa disputa. Na casa de Deus não tem disputa de quem é maior, de quem é melhor, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. Na casa de Deus não é disputa.
A casa de Deus é união, a casa de Deus é comunhão, a casa de Deus é glória para Ele. Aleluia. É culto com os jovens, os irmãos não vêm. É culto com os irmãos, os jovens não vêm. É culto com as crianças, só vem quem tem filho. Já percebeu isso, irmão? Vamos falar tudo que Deus está mandando. Então Deus não compactua com isso. Nós vemos aqui na lição, Deus não entra em disputas banais, como é o tal guerra dos sexos, aonde há ódio e aversão entre homens e mulheres. Por quê? Porque Deus criou o homem para uma finalidade, Deus criou mulher para outra finalidade, e quando cada um se posiciona e assume o seu papel, o nome do Senhor é glorificado. Homens é para ser assim, mulher é para ser assim. Se posicione, assume o papel e deixa o Criador operar maravilha na nossa vida. Foi isso que Mardoqueu e Esther fizeram. Esther, como mulher, não disputou com Mardoqueu. Mardoqueu, como tio, como primo, como parente, não disputou com Esther, mas se uniram. Mardoqueu, do lado de fora, convocou o povo. Ele tinha uma voz ativa. Vamos clamar lá dentro do palácio. Não podemos entrar no palácio, mas vamos clamar para que Deus coloque as mãos. Esther, do lado de dentro, clamou e disse: Senhor, visita os meus que estão lá fora. Até quem eu não conheço, visita. Até quem não faz parte da minha família, visita. Até quem não faz parte da minha parentela, visita. Porque é o teu povo, e o teu povo precisa de livramento. O teu povo precisa de provisão. O teu povo precisa de vitória. O teu povo precisa de milagre. Se eu olhar somente para mim, orar somente por mim, o que adianta eu ser crente? Deus está dizendo: o cristão verdadeiro, ele assume a carga uns dos outros, ele sente a dor do próximo, ele intercede com precisão. Deus vai de encontro, dá vitória, dá livramento, dá tua bênção, Senhor. Orar quando é preciso, irmão, não é o papel de um crente. Eu oro quando eu preciso. Não. A Bíblia diz: ore sem cessar. Pregue em tempo e fora de tempo. Eu conheço pessoas que falam assim: irmã Patrícia, eu só prego quando tudo vai bem. Quando eu estou na luta, na prova, eu não prego. Faço greve com Deus. Estamos certos fazer isso? Quero agradecer a todos que têm orado pela minha vida. Os irmãos que me conhecem sabem. Estou no processo do 2º câncer. O cabelo está começando a crescer. Eu não cortei não, irmãos. Caiu mesmo. Mas se eu fosse só pregar com o cabelo comprido, que tipo de crente eu seria? Eu preciso declarar que Ele é Deus. Com câncer, sem câncer. Com cabelo, sem cabelo. Esther entendeu. Estando no palácio ou fora do palácio, eu tenho que clamar. Mardoqueu entendeu. Sendo humilhado, desprezado, passando por ódio, eu tenho que clamar. Não importa o que eu estou passando, o que importa é o Deus que está contemplando e vai descer com justiça. Ele vai descer com honra. Ele vai descer com livramento. Ele vai descer com vitória. Aleluia. Foi isso que aconteceu, e por isso aqui a Bíblia diz: Mardoqueu saiu da presença do rei. Olha aqui. Depois de tudo, Deus deu vitória. Os inimigos caíram. Amã foi enforcado na própria forca. Não adianta, irmão. Se levantar contra o servo de Deus que ora, que busca, que se posiciona, a pessoa vai cair na própria forca. Não tem como. Porque somos a menina dos olhos de Deus.
ninguém toca. Mas se eu não estiver na posição que Deus quer, Deus permite Nabucodonosor. Se eu estiver na posição que Deus quer, Deus dá o livramento e joga por terra o inimigo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Posicionamento cristão. Esta é a palavra desta manhã. Se posicione para adorar, se posicione para servir, se posicione para interceder, se posicione para fazer a vontade dEle, se posicione para ser o espelho da glória dEle, se posicione para apresentar ao mundo um Deus vivo, se posicione em atitude, pensamento, sentimento, palavra, se posicione. Ah, irmão, não adianta, irmão. Vivemos um tempo hoje onde muitos estão parados, onde muitos estão acomodados, irmão. Quem aqui tinha o costume de levantar às 3 da manhã para orar? Quem tinha o costume? E hoje? O cansaço bateu. A correria do dia a dia, a gente olha e fala: ah, não, Deus, agora não. Vou dormir mais um pouco. Quem tinha sensibilidade de estar trabalhando, fazendo as coisas, de repente ouvia a voz de Deus, parava tudo e ia orar. E hoje? Ah, não, Deus, se eu fizer isso, vai atrasar o serviço. Quem tinha por costume orar e buscar a presença de Deus, até falar em línguas. Hoje a oração é 2 minutos, fugimos da oração. Culto de oração, círculo de oração, já não tem mais. O Senhor está dizendo: volta. Volta. Volta ao primeiro amor, às primeiras obras. Volta a se posicionar. Volta a buscar minha face com desejo. Deus está dizendo: é tempo de desejar a minha presença. Quem antigamente pegava a Bíblia, lia versículos, comia cada palavra, chorava em cima da Bíblia. Quem tem a Bíblia amarela no Salmo 91, é porque tinha aquele salmo para declarar e dizer: o Senhor é aquele que me livra, porque 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Hoje já não tem mais marca, não tem mais anotação, não tem mais aquele momento. Deus está dizendo: volta, volta lá para a capaxéria, a se posicionar, desejar a minha presença. Volta a desejar a minha presença. Moisés desejou tanto a presença dele, que quis ver a glória dele. E o Senhor disse: você vai me ver de costa, porque quem vê a minha glória morre. Mas Deus ainda permitiu que ele visse de costa. Eita Deus. Deus tinha tanta intimidade com Moisés que diz a Bíblia que ele falava face a face. Sensibilidade, irmãos. Temor, compromisso. Muitos da geração de hoje, muitas crianças, muitos adolescentes hoje não conhecem o Deus que a gente conheceu um dia. E nós precisamos apresentar esse Deus a eles. Esse Deus que não está de acordo com picuinhas, com disputa, com brigas por posição, por cargo, por carteirinha credencial. Não, Deus, Ele já deu uma credencial para nós vinda do céu. Ele já carimbou a credencial de cada um, dizendo: é servo, é serva, é servo, é serva, me serve e me adora, me serve e glorifica, me serve e faz a minha obra. Já desceu a carteirinha do céu, carimbada por Ele, pelo sangue dEle. E o Senhor diz para nós hoje: posicionamento nos faz ser relevantes ao mundo. Em outras palavras, quem se posiciona se torna importante neste mundo. Não importante como uma pessoa comum, mas importante como referência de cristão. Precisamos ter esta referência novamente, irmãos. É por isso que o Senhor nos diz aqui que o posicionamento de Esther e de Mardoqueu fez com que todo o decreto humano
não mudou, mas o decreto divino, espiritual, quebrou correntes, quebrou cadeias e quebrou os intentos malignos do inimigo. Pode ser que o decreto da terra não mude, mas quando a gente se posiciona, Deus muda tudo no ambiente espiritual. E tudo que estava decretado aqui para ser morte, Deus transforma em vida. E aquele momento ali, a Bíblia diz que Mardoqueu se vestiu com veste azul, real e branca, e pôs a coroa de ouro, e estava com linho fino e púrpura, e caminhou pela cidade. Olha aqui, a quem Deus quer exaltar, a quem Deus quer honrar, Deus troca veste, Deus troca sapato, Deus troca vida, Deus troca posição. Lá vai Mardoqueu caminhar. Quando o povo de Suzã começa a ver veste azul e branca, é veste da linhagem real. Coroa na cabeça dele é símbolo de honra, faz parte da linhagem real. Linho fino, só quem tem é gente lá do rei. Olha que coisa diferente está na vida de Mardoqueu. E ele caminha, a Bíblia vai dizer que toda a cidade de Suzã exaltou e alegrou e glorificou o Deus da vida de Mardoqueu. Ele foi humilhado e Deus honrou. Ele passou por ódio e Deus o levantou. Deus tem honra, Deus tem honra, Deus tem honra, Deus tem honra para a tua vida. Esta cidade, este bairro, a tua parentela, a tua vizinhança vai glorificar o Deus da tua vida. Aleluia. E a Bíblia ainda diz: e houve luz para os judeus, e houve alegria para os judeus, e houve gozo e honra para os judeus, porque eles se levantaram. Se eu me acomodar e dizer: ah, Deus, deixa do jeito que está mesmo, uma andorinha não faz verão. Se eu pensar assim, e todos pensar assim, realmente é de mal a pior. Mas se todos se levantarem, se todos unidos clamarem por uma intervenção divina nessa terra, por uma mudança de posicionamento cristão de todas as igrejas dessa terra, por onde passar o cristão apresentar um evangelho genuíno e a glória de Deus, tudo será mudado. Se coloca de pé, irmãos. Glória a Deus. O Deus que tudo provê continua agindo pelo seu povo. Ele continua agindo. A Bíblia vai dizer que houve, lá no capítulo 10, houve o quê? Houve a festa do Purim. O que era essa festa do Purim? Alguns estudiosos dizem que Amã, ele se vestiu de pur. Ele queria o quê? Ele queria simplesmente mostrar que a sorte estava sobre ele. Mas quando ele foi enforcado, o povo judeu pegou então aquelas vestes e transformou o Purim naquilo que Deus anula todo decreto infernal. Ele estava vestido de pur. Ele queria ver a nossa derrota. Então a gente pega as vestes dele e apresenta que o Deus que lembra da oração, que lembra do compromisso, que lembra do posicionamento cristão, ele anula plano, ele anula circunstância, ele anula decreto e ele transforma a maldição em bênção. Purim foi colocado o nome de livramento. Purim foi colocado o nome de aquele que está desamparado, tem abrigo debaixo das asas de Deus. Alabaia Calassé.
O propósito de Deus se encaixa, irmãos. Se encaixa perfeitamente quando temos relacionamento pessoal com Ele. Ah, mas não tem jeito. E eu digo para você com todas as letras: o propósito de Deus se encaixa. Sabe por quê? Porque eu tinha recebido o decreto de morte. O câncer havia espalhado, havia dado metástase. O médico falou 3 meses de vida. Mas o propósito de Deus se encaixa. Meu esposo, meus filhos e eu nos unimos em oração. Deus, se for da tua vontade, amém. Mas se ainda não chegou o tempo, o decreto do médico vai mudar. E Deus muda decreto, porque o propósito dele se alinha à vontade dele para aquele que busca de coração. O que era para ter morrido, Deus tornou a vida. E para a glória de Deus, não tenho mais nenhum resquício de câncer no corpo. Ele é fiel. E todo processo tem propósito. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cremos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, que o nosso posicionamento mediante a Ti, a Tua palavra, a Tua vontade, mudará decretos, mudará situações. Hoje é manhã de livramento. Hoje é manhã de mudança. Hoje é manhã de transformação. Hoje é manhã, Senhor, de vitória, de milagre. Ah, Senhor, leva o teu povo em paz para os lares, com esta porção da tua palavra, declarada, confirmada e decretada do céu. Que hoje, Senhor, tudo que foi arquitetado contra nós, que caia por terra em nome de Jesus. E o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem motivos para louvar a Ele. Você tem motivos hoje para sair daqui declarando que Ele é Senhor. Ele é fiel. Seja qual for a adversidade que você está passando, Ele é o Deus que vai alinhar, colocar no lugar e mudar a tua história. Amém? Deus abençoe, irmão Aguinaldo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus.